pai dele, Azarias, o rei, aleluia, o pai dele, Amazias, ele fez coisa errada, aleluia, perante o Senhor, adorando idolatrias, aleluia. Então o seu filho, que quando o rei morria, o seu filho primogênito assumia. Então ele se achou, quando ele começou até bem na casa do Senhor, irmão. Ele começou bem, Deus começou a se agradar dele, aleluia. E Deus era com ele, aleluia. Por onde ele passava, Deus estava abençoando. Mas certa vez, no capítulo 26, o verso 16 diz que havendo-se já fortificado, aleluia, ele se exaltou, irmão. Glória a Deus. Muitas vezes eu e você estamos na casa do Senhor pedindo uma bênção, pedindo um emprego, aleluia, pedindo para que Deus encha o vaso, aleluia, e Deus começa a encher, Deus começa a te usar, aleluia. E quando você está preparado para ser usado por Deus, aí você já se acha, aleluia, já se acha dono, aleluia, incapaz de fazer o que você quer, aleluia. Você não vai para onde você quer, aleluia. Deus está dizendo esta noite, crente, ele não tem livre-arbítrio, aleluia. Você tem um livre-arbítrio quando está no mundo, aleluia. Mas quando você está na presença de Deus, aleluia, você não vai para onde quer, você não senta aonde você quer. Deus tem cuidado de mim, cuida de você, aleluia. Ele tem ciúme, aleluia, dos passos que eu e você dão para ele, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que os sacerdotes, aleluia, glória a Deus, o sacerdote e mais 80 sacerdotes, varões valentes, ancião, aquele povo antigo, aquele povo que conhecia a Torá, ele viu que o rei Uzia estava ali burlando a lei, aleluia. Não era porque ele era o rei, aleluia, não era porque ele poderia, aleluia, fazer o que ele queria. Ele, por ser rei, ele não poderia, era justamente fazer a parte dos sacerdotes. Ele não poderia acender incenso na casa de Deus. E quando Deus, ele dá um compromisso para eu e você fazer, irmão, ele quer que eu e você faça com amor, com zelo. O culto, aleluia, é para Deus, mas a palavra é para o povo que está aqui escutando. Quando você estiver na casa do Senhor, adore em espírito, em verdade, aleluia, porque Ele se agrada. Ele está se agradando deste lugar, Ele está se agradando deste povo, aleluia. Mas Ele diz, filho meu, filha minha, eu quero mais de ti, aleluia. Se chegue mais perto, porque eu quero te abençoar, aleluia. Mas se você, aleluia, começa a se afastar de Deus, como é que Ele vai abençoar a mim e abençoar você, aleluia? Muitas vezes aquela promessa que Deus fez no passado, aleluia, e agora Deus quer realizar e fica até, irmão, preocupado de realizar sonhos, porque você não está seguindo o caminho que Deus quer, aleluia. Veja que naquela passagem de Atos capítulo 8, aquele jovem Eutico estava ali ouvindo a pregação de Paulo numa janela, e uma hora ele estava olhando para a rua, outra hora ele estava olhando para a igreja, para dentro da igreja. E aconteceu que ali a pregação de Paulo se estendeu, e aquele jovem Eutico, ele adormeceu e caiu justamente do lado de fora, aleluia. Mas como era a Santa Ceia, aleluia, aleluia, o inimigo queria parar o culto, e Paulo foi lá, e Deus foi e ressuscitou aquela criança, aquele jovem que estava muito inquieto, olhando. Uma hora ele estava olhando para a igreja, outra hora ele estava olhando para o mundo. E a Bíblia não é diferente, irmão. Tudo que está aqui é para a gente analisar, meditar a minha e a tua vida, aleluia. Jesus está voltando, e se eu e você não estiver no lugar que Ele quer, irmão, pode ser um final triste para mim e para você, amém?
Eu agradeço a rica oportunidade. A nossa missionária Valquíria vai louvar para tirar dízimo e oferta. Nosso pastor João vai orar, amém? Glória. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar para tirar dízimo e oferta para a manutenção da casa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por ter chegado até aqui. E quando a gente sai da nossa casa para vir para a casa de Deus, que chega, é motivo de grande alegria de estar na presença de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento maravilhoso que nós estamos na Tua presença, Pai, nós vamos orar, Santo Deus e Santo Pai, para que o povo possa abençoar a Tua igreja, nosso irmão, Pai querido, Rei da Glória, para nós tirar dízimos e ofertas de manutenção da casa do nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa teus servos, tuas servas, abençoa aqueles que não puderam dar, abençoa aqueles que estão trabalhando, Pai querido, abençoa aqueles que estão parados, abre a porta de emprego, Deus eterno, Santo Pai amante, amante da nossa vida e amante da nossa alma, Pai. Trabalha tremendamente na vida de teus servos, abençoa teus servos, tuas servas, ó Santo Deus e Santo Pai. Tu és grande, fiel e poderoso, majestoso e Criador divinal. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Hoje alguém falou seu nome para mim.
Deus. Agora chegou o melhor da palavra. Nosso diácono se encontra aí escondido, mas ele vai aparecer agora. Glória a Deus. Nosso diácono Edinaldo está com a palavra e ele vai ter a oportunidade. Amém? Amém. Ficar de pé, vamos orar. Amém. Vamos orar. Nosso pastor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Espírito Santo. Ah, Senhor, meu Deus, está aqui no céu, Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Pega nas suas mãos, Senhor, que essa noite ele venha trazer o alimento, Senhor, do céu para a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, a igreja diz. Amém. Só os irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Estou muito alegre hoje, mais alegre do que ontem. Porque eu cheguei aqui, graças a Deus, quando eu saí, eu ia chegar mais cedo, mas a chuva começou a cair, eu tive que esperar, sentar bem, pedir a Deus, e passou a chuva, graças a Deus. Livro de Lucas 7, 11 que diga. (11, 29). Não tem pressa, a gente espera. Bom é ter paciência. Lucas, capítulo 11, o verso 29. Diz assim a palavra de Deus. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será o sinal. O Filho do Homem será o sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Podem sentar. Graças a Deus pela palavra, né? Já foi orado aqui. E foi essa palavra que o Senhor ele colocou no meu coração. E já agora de noite, quando eu estava olhando ali a escala, eu vi que estava o irmão Edivaldo e eu. Aí eu disse: Jesus, eu vou falar o quê? Aí eu fui para um outro lado, mas quando chegou aqui, Jesus me deteu. A gente tem que aprender também a ouvir, né? E quando Deus ele fala dentro do nosso coração. É onde ninguém pode tirar quando ele fala. A gente sabemos que o Senhor ele veio para buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido. Sabemos também que o homem ele é mau desde a sua meninice, pois o próprio Senhor disse: arrependo-me de ter feito o homem e todos os animais que criei. Ele estava indignado com a terra. Mas ora, alguém diz assim: mas o Senhor disse que não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Ali o Senhor estava dizendo: é mudança de planos. Aí a gente sabe que ele vê ali Noé, vocês sabem da história. Mas essa passagem, aleluia, de Jonas está também em 2 Reis, capítulo 14 e o verso 25, está falando do profeta Jonas. Naum também vai falar a respeito de Jonas, capítulo 2 de Naum, quase o livro todo fala a respeito de Jonas. Aqui no capítulo 2 ali falando sobre o profeta Jonas. Sofonias também fala de Jonas. Naum até profetizou sobre os carros voando como relâmpago.
Veja, há 2000 anos atrás, o profeta já profetizava o que está acontecendo hoje. E o Senhor aqui, Ele se manifesta mostrando o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, que Ele diz que é maior do que, aleluia, todos esses que, aleluia, que veio. Maior do que Jonas, maior do que todos os profetas, porque Ele é, aleluia, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente aprendemos que quando o Senhor, Ele foi pregado na cruz do Calvário, quando diz assim, que o Filho do Homem estarão na terra, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, que lá em Mateus vai falar que ele é uma grande baleia, é uma baleia, aleluia. Assim o Filho do Homem estará no seio da terra. Esse seio da terra que a gente entende, ele vai lá no inferno. O Senhor, depois de ele ali ter, aleluia, entregado o Espírito a Deus, aleluia, ele tem ali se entregado para morrer, ele vai até ao inferno e ele começa a pregar para aquelas almas que tinham planos da salvação. Ele fica 3 dias. Agora, por que ele foi 3 dias lá para o inferno, irmão? Para que nós não tivéssemos o acesso ao inferno. E ele começa a pregar para as almas que estavam cativas, porque ele tem acesso aos mortos. O Senhor, que para ele todos vivem, aleluia, porque ele é Deus, ele faz como quer. Então ele prega e mostra, aí ele se revela, diz assim como, aleluia, Jonas foi, aleluia, sinal para o ninho de vida, assim o Filho do Homem será sinal para esta geração. Observe que diz, essa geração maldita pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. A gente vive num tempo, século 21, a gente vê tanta maldade, tanta corrupção, onde alguém só pensa nele, não olha para o seu próximo. Claro que não é todo mundo, porque Deus, ele tem os seus servos aqui na terra, mas não é bom, porque só tem um que é bom, que é Deus. Glória. Esse é o bom pastor que deu a vida por nós, para que nós, aleluia, não fosse, aleluia, para condenação eterna. Observe que quando Deus, ele dá uma ordem, a gente tem que obedecer a ordem de Deus, e ninguém pode escapar, aleluia, dos olhos de Deus. Quando Deus, ele escolhe a pessoa para fazer a obra dele, essa pessoa não tem como se ocultar da presença de Deus. Ninguém pode, aleluia, se esconder, irmão, porque antes que a gente nascesse, ele já nos conhecia, como nos conhece até o dia de hoje. Imagine, irmão, conhecer você ainda dentro do ventre da sua mãe, aleluia. Aí ele chama Jonas, disse: Jonas, tu vai até aquela grande cidade chamada Nínive, porque a sua malícia tem subido até mim. Aleluia. Deus, ele estava ali pela misericórdia de Deus. Ele não pensa como pensa o homem. Deus, ele tem o seu modo de agir. Para Jonas, queria que todo aquele povo fosse morto, mas Deus, ele é especialista em salvar. Aí ele chama Jonas, e diz: Jonas, tu vai para Nínive. Ele vai até Jope e pega um navio e vai para onde? Vai para Tarsis. Hoje é a Mesopotâmia, a África, perto do rio Tigre, está ali a cidade que era a antiga, aleluia, Nínive, que tinha mais de 120 mil habitantes. E Deus não queria perder esse povo, porque Deus, ele já via que esse povo, ele ia se arrepender dos seus pecados. Então Deus, ele escolhe um profeta para pregar, assim como escolheu eu e você para pregar a palavra de Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente, irmão, não quer obedecer a Deus. Deus manda a gente ir, aleluia, a gente não vai. Aí vem Deus fala: mas será que foi Deus mesmo ou foi eu que pensei? Aleluia. Será que é Deus ouvindo meu pensamento eu fazer tais obras? Aí pede um sinal. Aleluia. Mas o sinal Deus já deu para nós pregar a palavra de Deus. E Jonas, ele corre e vai para Jope e pega o navio. E quando entra, paga a sua passagem e vai lá para o porão se esconder. Aleluia. Aleluia. Você pode até, irmão, aleluia, se esconder de Deus, tentar se esconder. Se for lá para o Seol, a mão de Deus está lá, porque ele fez o
queria que aquele povo fosse para o inferno assim, como Ele não quer que eu e você vá para o inferno. Ele veio nos salvar. Ele falou conosco, Ele tocou no nosso coração e nós estamos aqui dizendo que Ele é grande e que Ele é bom. Ele é o bom pastor. Aleluia. E Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim e a vida por você. Mas Jonas queria que aquele povo morresse, mas Deus queria salvar. Como Ele vai salvar membros da tua família através de você. Já começou a grande obra na tua vida. Aleluia. Mas não conseguiu se ocultar da presença de Deus. Aleluia. E quando esse barco ele sai da beira da praia e chega no alto mar, diz a Bíblia, e é bem verdade, que vem uma grande tempestade por conta da desobediência. A gente tem que saber com quem a gente está andando, porque andar com pessoas desobedientes é uma grande tragédia na nossa vida. Aleluia. E muitas vezes a gente quer andar com pessoas assim, mas Deus não quer, Ele tira. E quando Deus tira, Ele fica preocupado, querendo voltar para perto daquele povo. Mas Deus, Ele sabe trabalhar. Aleluia. E ali o barco, ele estava, aleluia, veio uma grande tempestade. Ele ia dizer assim: Jonas tem que sair desse barco. Ele foi dormir. Mas só que o mestre do navio, ele foi lá no porão. Jonas estava dormindo, irmão. Observe, ele estava dormindo. E muitas vezes Deus fala conosco e a gente estamos dormindo. É tempo de despertar, é tempo de buscar a Deus. Não é tempo de perder, aleluia, tempo nas redes sociais. Depende do que você está vendo. Se você está vendo coisas boas que vai ajudar você espiritualmente, tudo bem, mas as coisas banais deixa para lá. Busque a Deus, porque Ele está chegando. Ele está voltando para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Que está plantada aqui na terra. Nós somos a igreja de Cristo da terra. Nós somos o templo feito pela mão de Deus, não é feito por mão de homem. Nós somos, aleluia, o altar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas Jonas, com a sua maldade, porque o homem, ele é mau, queria que o povo morresse, porque Nínive, aleluia, é uma cidade muito adornada. Todo mundo que passava pelaquela cidade, aleluia, tinha o desejo de entrar, mas quando entrava, não saía, ficava prisioneiro de Nínive. E Deus estava vendo tudo, como está vendo os teus problemas, a tua saúde. Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Aí chega lá no porão e diz: olha, levanta, é demente, tu não está vendo que essa tempestade vem no nosso barco? Levanta, me diz, de que povo és tu? Da onde tu veio? Quem é você que está no meu barco dormindo? Aleluia. Aí Jonas diz: eu sou hebreu, aleluia, e temo. Observe que ele estava ali falando algo que não era verdade, porque quem teme a Deus obedece. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu e da terra. Glória. Aleluia. Aí levaram Jonas lá para cima do barco e viram, já tinha jogado as suas coisas sobre o mar. Aleluia. Jogaram alimentos, jogaram veste para aliviar o peso do barco, para que o barco não afundasse. E por falar em barco, o Senhor, Ele está no controle da tua vida. Ele é o leme e também Ele está atrás e também está na frente. Porque todo o controle está nas mãos de Deus, até dos peixes que está lá no fundo do oceano. Obedece a voz de Deus. Glória. Os peixes obedecem mais do que eu, irmão. Aleluia. O corvo, como outra palavra, obedece mais do que eu, irmão. Não quer aprender com Cristo? Aprende então com o corvo, com abutre. Quem não quer aprender com Cristo, aprenda com peixe. Aleluia. Aí disse, olha, para encurtar, disse:
filho de Amitai. Aleluia. Mas ele disse: me jogue ao mar. Ele reconheceu que por conta dele veio aquela tempestade. Aleluia. Me jogue ao mar. Aleluia. E essa tempestade vai acalmar. Ele sabia, irmão. O servo de Deus, ele sabe quando está errado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele confirma que você está errado. Você está olhando para canto que não deve olhar. Hoje em dia as pessoas estão andando nas suas sem egoíce, estão andando nu. Agora cabe a mim emprestar meus olhos para Deus ou para o diabo. Aleluia. Aleluia. À primeira vista é inevitável, mas se ficar continuando ali, aí Deus já vai cobrar, irmão. Jonas estava nessa condição desobediente, mas só que quando joga ele ao mar, os homens do navio vão orar a Deus. Observe que Deus disse: eu vou aproveitar essa desobediência dele e vou ganhar alma nesse barco. Aí começa a pregar, aleluia, a orar por Jonas, dizer: Senhor, não oculte a vida deste inocente. Mas deixa assim, mas deixa de conversa, joga logo, eu tenho muita pressa em realizar algo na vida deste homem. Deus tem pressa de realizar algo na nossa vida e a gente está atrapalhando Deus trabalhar. Glória a Deus. Perdendo tempo. É como assim, o carro quer andar, mas está com freio de mão puxado. Mas quando ele joga Jonas do mar, um grande peixe vem e engole ele, mas não desce para o ventre, vai para a entranha do peixe. Jonas se sente lá no inferno, no mais profundo do abismo. Ele clama a Deus dentro do peixe. Observe aonde está, irmão, o coração de Deus. Tem lugares no oceano que nenhum homem consegue chegar por causa da pressão da água, mas Deus conhece tudo. Aleluia. Ele estava indo para um lugar, para Tarsis, mas tinha que voltar para Nínive. Eram uns 3.000 quilômetros, tinha que retroceder, tinha que voltar. E quando o peixe pega Jonas, vai logo o balão e volta. Mas quando chega na beira da praia, aleluia, glória a Deus, o peixe vomita Jonas, irmão. A água era doce, mas o peixe, ele tem, aleluia, alguns peixes ele também nadam em água doce. Talvez não fique muito tempo, mas ele também nada em água doce. E vomita Jonas na terra. Nínive, irmão, quando as pessoas entravam, irmão, a muralha de Nínive tinha 12 quilômetros de extensão. E de largura cabia 2 carroças em cima, andando em cima da muralha. Era toda feita de pedra maciça, era muito adornada e tinha pirâmide de crânio humanos em cima da sua muralha. Era terrível Nínive. E o povo ficava curioso para conhecer. Quando entrava, ia ser mais um crânio ali pendurado no muro de Nínive. E quando o povo queria correr, eles pegavam os olhos como os guinchos e jogavam, pegavam no nariz, pelos olhos, puxava e amarrava no tronco e tirava a pele daquela pessoa viva. Era muito terrível. Você morrendo ali, tirando o seu couro, você vivo. Nínive era assim, e ficava toda a multidão rindo da sua desgraça. E a malícia dela chegou até Deus. Eu vou acabar com esse sofrimento desse povo através do meu profeta. Aí quando Jonas é vomitado na beira da praia, irmão, ele sai todo enrolado nas águas marinhas. Tinha que tirar aquele peso de cima dele. Às vezes nós estamos enrolados com as coisas deste mundo que a gente procura. Mas é tempo de desenrolar e buscar a Deus, a obedecer a Deus. Era caminho de 3 dias. Jonas disse: eu não vou perder tempo, eu vou fazer em um dia. E começa a pregar. Assim que sai da praia, esse povo de Nínive, ainda 40 dias, e essa cidade vai ser destruída.
vida. Olha, irmão, boca de profeta é um perigo. Aleluia. Aleluia. Porque boca de profeta, irmão, é a boca de Deus. Tem pessoas que é usado por Deus e tem pessoas que se usam. Mas aí era Deus, ele disse, vai e prega na cidade de Nínive. Você está pregando em Nínive. Aleluia. Glória. Nínive é onde você mora. Aleluia. Você está evangelizando Nínive. Deus vai cobrar de nós, irmão. Aleluia. Aleluia. Esse sangue que vai morrer sem salvação vai cair sobre a minha vida, porque eu estou pregando para aquelas almas. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu vejo uma pessoa caída ali no cachaceiro, irmão. Eu não chego perto e dizer assim, amigo, Jesus te ama. Eu passo de largo. Eu estou usando como um sacerdote e um levita, mas Jesus é o bom samaritano. Aleluia. E quando é um bom samaritano se aproxima de amigo, precisa de alguma coisa e começa a pregar. Aí alguém diz para o rei, olha, tem um doido aí que está pregando. Aí o rei diz, ele está falando o quê? Aí riram de Jonas, irmão. Ah, é uma besteira, é uma loucura. O que foi que ele disse? Disse que 40 dias só tem esta cidade para ser destruída. Sabia que você é uma cidade? Nós somos uma cidade, irmão. Observe que quando entrou o pecado lá no Éden, quando Eva comeu, não aconteceu nada, porque Deus tinha compromisso, era com Adão, não era com Eva. Aleluia. Não aconteceu nada. Mas quando ela chega e dá para o homem comer, porque a cidade estava dentro do boneco. Aleluia. Glória. Eu e você estava dentro de Adão. Glória. Quando o homem morre, irmãos, sem Deus, quando o diabo ele usa alguém para tirar a vida do homem, ele não matou só um homem, não. Ele destruiu uma cidade. Porque dentro do homem tem uma cidade. Aleluia. Bota ele numa ilha, 50 anos lá com uma mulher, e depois vai lá, se não tem lá uma cidade, e tem um monte de bebê. Aleluia. Tem uma cidade dentro do homem. Agora precisa da mulher para fabricar a cidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Deus matou e o seu irmão, porque não queria formar criancinha. Jogava na terra. Eu vou matá-lo. É vida. Deus, ele é vida. Aleluia. Dentro de mim tem uma cidade. Aleluia. Dentro de você tem uma cidade. Não destrua o que está dentro de você, rapaz. Aleluia. Aleluia. Aí disse o rei, esta palavra não é de gente doido, porque Deus confirmou no coração do rei. Esta palavra vem da boca de Deus. Esta palavra hoje vem da boca de Deus, não só hoje, mas vocês que louvaram, também é uma pregação louvada. Observe. Aleluia. Você que louva, você prega, irmão. Porque você observa os pontos dos louvores. Você faz ali uma pregação. Jesus te olha e te vê. Já é uma pregação, porque debaixo do trono dele existe lá as almas que estão cativas, estão presas. Deus, ele prendeu debaixo do seu trono. E tem 7 olhos, mas as almas saem e dizem assim, olha, Senhor, até quando tu não vai vingar a morte dos teus servos? Aí Deus diz, está debaixo do trono dele, sentado. Deus está sentado em cima dessas almas, irmão. Está guardada. Aí diz assim Deus, repousai por mais um pouco de tempo, até que se cumpra que tem ainda alguém que vai morrer por amor ao Evangelho e manda as almas dormir. Aleluia. Mas ele te olha e te vê como
como viu Jonas, é uma pregação. E diz o rei: todos nós vamos jejuar para Deus se arrepender, aleluia, e poupar esta cidade. Até os animais se vestem de saco de pano, e vamos orar a Deus, joga poeira no ar, vamos se humilhar e vamos fazer um grande clamor. Ninguém come, os animais também não comem. Aleluia. Vamos implorar pelo perdão de Deus. Será que você, todo dia, quando acorda, diz: Senhor, me perdoe, porque a minha primeira palavra é essa: me perdoe, Senhor, eu sou, aleluia, o pior das criaturas na terra. Eu peço perdão a Ele. Hoje eu disse: Senhor, sentado no sofá, eu posso te pedir uma coisa? Aí ele ficou calado, e quem cala consente. Aí disse: Senhor, salva meus irmãos, porque eu vejo, irmão, que a maldade do homem é grande. E um dia eu falei para o meu irmão, para a minha nona, esse ano, disse: olha, o Senhor disse que para você só tem esse ano para você se arrepender dos seus pecados. E às vezes ri de mim, diz que eu sou doido. E eu não sou doido não, irmão. Eu sou pior ainda. Eu sou louco, eu sou maluco, irmão. Aleluia. Eu sou maluco por esse Deus. Aleluia. E todos ali, irmão, começa Jonas, ele prega e sobe no monte e fica esperando vir a destruição de Nínive. Sabia que tem gente que fica esperando a tua destruição, irmão? Mas só que não vai acontecer não, porque Deus, Ele tem planos, e eu digo sem medo de errar, da vida de vocês que estão aqui dentro, todos vocês, crianças e adultos. Não vai, irmão, isso é obra de feitiçaria. E Jonas estava que nem um feiticeiro. Aí Deus veio uma planta para, aleluia, não tirar o calor da careca de Jonas, que ele era calvo. Ele fica ali debaixo da bambureira, uma mamona, aleluia, um pé de carrapateira. Aí ele fica, mas Deus envia um bicho para morder a raiz e comer aquela bambureira, irmão. Jonas fica preocupado, porque acabou a sombra e a planta morreu. Aí Deus diz: mas Jonas, tu não teve que ter misericórdia da planta que foi eu que plantei e matei. Da planta tu quer se comover? E com esse povo não de Nínive que eu vou salvar? Aleluia. Irmão, Deus tem plano na vida de muita gente aqui dentro. Deus tem plano na tua casa, Grácia. Deus tem plano lá no presídio, no meu sobrinho que está lá. Deus tem planos. Agora Ele vai pagar o que Ele fez. Porque quem fere com ferro será ferido. Eu estou plantando o quê? Deus diz assim: eu visito a nossa maldade, a tua maldade, a minha maldade, até a 4ª geração, irmão. Às vezes é filho aí morrendo de bala. É cobrança lá de trás, irmão, dos bisavós, tataravós, que aprontou, vai ter que pagar. Plantou, colhe. Eu estou colhendo o que eu plantei. E digo a Deus que basta. Aleluia. Às vezes eu peço a minha morte a Deus e digo a Deus: mas tenha, Senhor, misericórdia de mim. Não fique triste comigo, é porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Todos os dias. Não acaba, não cessa. Eu peço, irmão. Mas explico para Ele. E quando você pede a morte, Ele diz: Ele não quer morte, Ele quer vitória. Que está cansado. E Deus salvou e vai vir para julgar esta geração maldosa, corrupta, o povo